Se vocês escutaram as zoadinhas finas aqui, é meus cachorros, tá? Pronto, agora sim, estamos iniciando. Boa noite a todos. Luiz vai conduzir aí, mediar aí o bate-papo, e Rafa vai fazer uma excelente apresentação sobre o controle de custo aí. E vamos aproveitar bastante. Luiz, vai apresentar a dinâmica aí. É contigo, Luiz. Muito obrigado, Ailton. Boa noite, pessoal. Sou Luiz Henrique Lins, sou engenheiro de pesca, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje eu atuo como gerente de produção na Lacerda Pescados. A gente tem 2 unidades produtivas, uma em Paulo Afonso, na Bahia, onde eu estou agora, e outra em Jatobá, Pernambuco, quase vizinho aí do Rafael. Certo? E hoje estou fazendo essa mediação aqui, para a comunidade Aqua, comunidade que tem como o objetivo principal essa disseminação do conhecimento entre todos os players da comunidade, essa troca de ideias, sempre esse bate-papo legal. Então, assim, hoje a gente vai ter uma palestrazinha, um bate-papo com o Rafael Cordeiro, que é como manter o controle de custos com ração. E aí, com certeza, Rafael vai não falar somente sobre ração, mas também de outros componentes, dos custos de produção em si, das nossas unidades de aquicultura. Então, Rafael, gostaria que você se apresentasse para a gente, Acho que, com certeza, a maioria ou todos aqui te conhecem, mas, por favor, se apresenta, e aí, na sequência, você já pode começar aí essa aula que você, com certeza, irá nos dar. Beleza, pessoal. Obrigado, Luiz, pela introdução. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Cordeiro Barbosa, eu sou engenheiro de pesca, também formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá? E eu venho trabalhando com tilápia desde 2017, 2018. Trabalhei em empresas como Genesias, fiz um projeto para o pessoal do Grupo Marfrig, na época da Global Food, lá em Santa Clara do Oeste, para 400 toneladas mês. Já trabalhei aqui também do lado da Bahia, aqui no município de Glória, 200 toneladas por mês ali com o pessoal da Natufish. E, recentemente, até o ano passado, antes de eu começar a minha própria piscicultura, eu estava no Grupo Cara Preta, lá em Minas, tá? Então, eu venho, nesses últimos 6 para 7 anos, gerenciando projetos um pouco mais robustos do que a maioria dos projetos aquícolas aí no Brasil, principalmente aqui na região Nordeste, A gente tem muito produtor pequenininho e muito produtor de médio porte. Então, dentro da minha carreira, eu me deparei com diversas situações operacionais, como todos vocês devem ter o costume, e a implicação da gestão de custos dentro de uma produção, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente estava discutindo anteriormente, ela é muito impactante, e hoje, dentro dessa apresentação que eu vou fazer para vocês, eu vou abordar muito mais do que só a relação do custo de ração, tá? Então, para provocar vocês um pouco, em termos de raciocínio, em média, a ração ela representa cerca de 70% do teu custo total de produção. Então, isso varia de região para região, tem algumas regiões que tem menos fábrica de ração, menos acesso, o frete é mais caro, ele pode chegar até 80%, outras regiões você fica ali na casa dos 60%, 65%. Então, na média do Brasil, 70% do custo é ração. E aí a maioria dos gestores de produção, produtores, quando a gente fala de custo de peixe, custo de produção, o pessoal quer atacar diretamente o tempo inteiro só ração, Então, vamos fazer um exercício aqui, antes de eu começar a apresentação, mental, Na hora que a gente está trabalhando com 70% do teu custo é ração, como é que você vai baixar esse custo dentro do teu ciclo produtivo? Não tem como a gente cortar a ração do peixe. Não recomendo cortar a ração do peixe. Então, a única forma de você conseguir ter uma redução de custo de ração é você ter uma melhor eficiência alimentar, obviamente, isso entra na parte técnica, que a gente não vai abordar ela especificamente aqui, e você entra na questão de preço. Então, o custo de ração ele está muito atrelado à qualidade do teu manejo alimentar no dia a dia, frequência alimentar, qualidade da tua ração, em termos de digestibilidade, qualidade de matéria-prima da ração, e o resto é basicamente preço e negociação com fábrica. Então, para quem é pequeno,
e médio produtor, que não consegue pegar a carga fechada de 580 sacos, de 900 sacos, 1.200 sacos, é muito difícil você ter poder de barganha para você ganhar um desconto bacana, né? Então, se a gente parar para pensar assim, nessa introdução, você pegar um desconto de 10% na tua ração, e ela representa 70% do teu custo, a tua redução de custo mensal vai ser de 7%. Você tem uma redução de 7% do teu custo. O teu custo vai estar 7% melhor. Tá? Então, assim, é só ração que vai impactar o teu custeio? Ou existem outras formas, outras categorias de custo que podem estar te impactando e que você conseguiria ter uma redução mais fácil e que você consiga chegar num barateamento do teu custo de produção na mesma proporção do que a atuação direta na ração. E é basicamente isso que a gente vai dar uma olhada hoje, em todo o resumo de tudo que eu já fiz e tudo que eu já estudei sobre controle de custos na produção aquícola, tá? Então, deixa eu começar a apresentação aqui. Então, pessoal, para começar, tem um sumáriozinho, eu não vou ler o sumário, tá aí só para quem quiser ler, a introdução eu já fiz, né? Mas vamos falar aqui sobre o princípio do planejamento, né? Quando a gente olha para um projeto aquícola, pecuária de modo geral, a gente tende a olhar apenas com o viés operacional, né? E hoje eu vim aqui para provocar vocês em relação a olhar o teu projeto, olhar a tua produção com um viés administrativo também, tá? Então, para você ter uma gestão de um projeto, que uma piscicultura nada mais é do que um projeto que nunca termina. Ele é uma obra interminável, ele é infinita, a não ser que você vá à falência, mas, tirando isso, ele é um projeto que nunca termina. E dentro de projeto, a gente tem três grandes pilares do projeto. Um que é o escopo, outro que é o tempo, que é cronograma, e o terceiro que é o custo, que é o que a gente vai abordar hoje. Tá? E dentro desses três pilares, vocês vão ter uma percepção que eles estão totalmente conectados uns aos outros. Então, na hora que a gente fala de um escopo é tudo que você precisa para rodar o teu projeto, tudo que você idealizou. Então, na hora que a gente olha para o nosso projeto e algumas coisas a gente não pensou que precisaria ter, ou a gente não descreveu da maneira correta, você acaba não vendo aquele custo aplicado dentro do seu dia a dia. Tá? Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco de custo, né? Eu vou dar essa provocada para vocês aí. Gerenciar é executar as atividades e tarefas com o propósito de planejar e controlar as atividades de outras pessoas. Então, isso é o que a gente faz no dia a dia, né? O que é o escopo? Escopo são as atividades entregáveis em metas. Então, assim, você tem que ter o objetivo do teu projeto, você tem que ter as tuas metas, você tem o teu cronograma, você tem o teu recurso e você tem os teus critérios. Então, cada fazenda é um universo próprio. Então, você trabalha com tanque escavado, tua operação é totalmente diferente da do tanque-rede, a tua gestão é totalmente diferente da do tanque-rede, e de uma fazenda do tanque escavado para outra também é totalmente diferente, porque vai mudar a água, vai mudar solo, vai mudar cultura regional de funcionário, vai mudar tudo. Então, na hora que você vai olhar para a tua fazenda, você tem que olhar para ela como um negócio. Em um negócio, o ideal é que ele tenha um plano. E muitas produções no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, elas começaram no intuito de atender uma demanda latente de mercado, mas não tiveram um planejamento inicial do negócio. E aí é onde começam as pequenas falhas de escopo. E isso impacta diretamente no custo. Tá? Então, hoje, vamos abordar, de modo geral, alguns conceitos sobre custo. Tá? Então, vamos falar um pouco do que é custo, projeção de custo, quais são os custos indiretos, custos fixos e variáveis. Então, assim, custo, na verdade, o próprio nome já diz, né? É tudo que você vai gastar para produzir algo. Só que ele tem que ser categorizado, senão você não consegue entender exatamente o que é que você está fazendo e como você está gastando o teu recurso. Tá? Então, dentro de custo, a gente tem as categorias de custo. Então, podemos citar aqui, dentro das categorias de custos, custos diretos,
custos indiretos, os custos fixos e os custos variáveis. Tá? Não, de um por um, vamos passar aqui. O que são os custos diretos? O custo direto é todo aquele custo que está diretamente ligado ao volume e ao produto que você está entregando. Tá? Então, a gente pode citar aí a nutrição, ele é um custo direto. Ele está diretamente aplicado ao crescimento do animal. Custo com peixe, para quem não tem reprodução, é matéria-prima, ele é custo direto. A tua mão de obra, ela está relacionada ao volume que você produz, ele é um custo direto. Por que é importante a gente entender esse conceito? Porque na hora que a gente começa a fazer um orçamento, a gente vai entender que cada categoria dessa vai representar uma parcela da tua pizza de custo do teu mês, que você vai ter que pagar dentro de um cronograma, né? Você tem boleto para pagar, você tem credores, tem aquela negociação que você faz meio que no fio do bigode, que você tem que acertar depois. Então, assim, na hora que a gente olha para custo, a gente tem que entender exatamente de onde está vindo qual custo e qual custo que ele implica diretamente ou indiretamente dentro da tua produção. Porque quando a gente vai falar de gestão e controle, como é que a gente vai reduzir custo? Se você reduzir um custo direto, óbvio, o impacto dele no teu financeiro vai ser alto. Porém, dependendo do tamanho da tua redução e do que você está fazendo, ele também vai implicar na tua escassez de recursos para tu rodar a tua produção. Então, nem todo corte de custo ele é extremamente positivo, tá? Na hora que você está gerenciando. Custos indiretos são aqueles que está indiretamente ligado à produção. Por exemplo, no meu caso, aqui a minha fazenda é de tanque-rede. Então, eu trabalho com combustível. Eu abasteço o barco aí 3 vezes ao dia, eu gasto 2,5 litros por dia de combustível. O combustível ele é indiretamente ligado à produção. Por quê? Porque ele está relacionado à utilização do barco. O barco ele vai para o trato, mas ele não faz só o trato. Ele faz manutenção, ele não tem relação direta com o meu volume de produção. Então, se hoje eu estou produzindo 15 toneladas por mês, e eu estou com 3 cordas de linha lá, flutuantes no rio, eu vou gastar os mesmos 2 litros. Ele só começa a ter uma relação mais específica com o meu roteiro de planejamento mensal se eu dobrar ou triplicar o meu tamanho aqui da minha produção, porque eu vou ter mais linhas, entendeu? Então, na hora que a gente vem olhar essa relação de custo e você começa a categorizar, olha a quantidade de itens que tem dentro dessa categoria aí. Você olha para o meu indireto, você tem energia, material de construção, arrendamento, parceria rural, utensílio, EPI, participação, meu Prolabore que está aí dentro, software de gestão da produção, que é o pessoal do Aquabit, combustível, peça, pneu, lubrificante. Então, assim, a gente tem uma gama de itens que muitas vezes a gente tem o costume de passar despercebido. Quando a gente fala de custo, a maioria das fazendas de pequeno e algumas de médio porte, elas só pensam em ração. Pô, quanto é que eu gastei com compra de juvenil? Quanto eu paguei de ração? Só que o teu custo ele é muito mais do que só o que você pagou de ração. E ele é muito mais do que só o que você comprou de peixe. E aqui está um exemplo. Tá? Dentro de custos diretos e indiretos, a gente vai ter outra relação. Alguns desses custos eles são fixos, outros desses custos eles são variáveis. O que é que diferencia um custo fixo de um custo variável? Um custo variável ele é aquele que ele altera ao longo do tempo, de acordo com o volume que você entrega. Tá? Então, nesses 2 exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente está vendo custo fixo, por exemplo, depreciação. Depreciação ele é um custo indireto, ele é fixo. Tá? Eu tenho uma estrutura aqui que ele vai ser depreciada com o passar do tempo e eu vou sempre tirar a mesma parcela de depreciação em relação à minha infraestrutura, porque a minha infraestrutura ela é a mesma, a não ser que eu mude, que eu aumente, que eu amplie, que eu construa um novo galpão, alguma coisa. Um salário. A mão de obra ela altera em relação à produção. Quando? Quando você aumenta a produção. Se você está com a tua produção escalonada padrão para 10 toneladas por mês, você vai usar aquele mesmo número de funcionário.
E na hora que a gente tem uma eficiência operacional em termos de administração da operação, você consegue rodar, às vezes, 10, 15, até 20 toneladas por mês com o mesmo número de funcionários. Então, ele não tem uma ligação diretamente aplicada ao teu volume que tu está entregando todo mês, que é diferente do caso da nutrição. A nutrição, você até pode pagar o mesmo valor de ração todo mês, mas a nutrição está relacionada diretamente com a biomassa que você tem na água. Então, se você reduzir povoamento, no outro mês você vai reduzir nutrição. No meu caso, o combustível, ele vai variar de acordo com a quantidade de gaiola que eu tenho na água. Quanto mais gaiola eu tenho na água, feito eu falei, mais linhas de ancoragem eu tenho, mais o meu barco roda, mais eu gasto de combustível. Minha cantina, hoje ela é variável, por quê? Porque eu não uso apenas a minha mão de obra diária. A minha área ela é arrendada e a gente está recuperando aqui gaiola, tanque. Então, hoje eu tenho meus funcionários contratados e tenho uma série de diaristas para ajudar a concluir o serviço aqui. Então, a minha cantina, ela varia de acordo com a quantidade de funcionário que eu vou estar prevista para aquele mês. Se eu vou usar 3 diaristas, o que eu vou gastar de cantina é mais do que se eu usar 2, que é mais do que se eu usar 1 ou se eu usar nenhum. Então, entendendo esse conceito, é que a gente consegue começar a olhar para a piscicultura como uma unidade de negócio. E como uma unidade de negócio, você precisa de um orçamento. Tá? E aí, antes de entrar na parte do orçamento, eu queria fazer este parêntese. Tá? Existem 2 tipos de fluxo. A gente tem o fluxo de caixa, tá? E o fluxo de competência. Isso é uma coisa que eu estava discutindo com o Ailton há alguns meses atrás, sobre o Aquabit, e é um conceito meio complicado de entender. Eu ainda, às vezes, fico meio assim, se eu estou com a compreensão correta ou não, mas, de modo geral, o que é que eu quero provocar vocês aqui? Quando a gente fala em caixa, a gente está falando da tua gestão financeira, entradas menos despesas, né? Que é o que a grande maioria dos produtores fazem. Ah, tudo que entrou de receita, menos tudo que eu gastei. E, geralmente, dentro desse tudo que eu gastei, o pessoal só coloca ração, mão de obra, energia e peixe. Tá? Então, quando a gente olha para a versão de caixa, a gente está fazendo aquela velha conta de padaria, né? Tudo que entrou, menos tudo que saiu. Sobrou quanto? Quando a gente começa a olhar para um fluxo em termos de competência, a gente começa a olhar para o mês de acordo com o cronograma de pagamentos. Tá? Então, o que eu faço aqui na minha piscicultura hoje? Hoje, eu tenho um cronograma de pagamento quinzenal. Então, eu tenho meus fornecedores de ração para pagar, eu tenho um boleto que cai no dia 1, o boleto que cai no dia 14, o boleto que cai no dia 18, eu tenho o boleto da internet, eu tenho o boleto da conta de luz, eu tenho um posto de gasolina para pagar. Então, na hora que a gente está olhando para a competência, a gente tem que olhar, uma coisa que o Luiz falou no início, assim, nos bastidores ali, a gente tem que olhar para como está disponibilizado a tua programação de pagamento de contas. Né? Isso é o fluxo de competência. Então, como é que você vai girar o teu caixa dentro do mês? Na hora que a gente olha para o caixa, a gente só vê o resultado do caixa que girou. Quando a gente começa a olhar e fazer um estudo da nossa piscicultura em termos de fluxo de competência, a gente para de olhar só para o que girou e começa a olhar para como o dinheiro está girando dentro da tua piscicultura. Então, qual é o teu caixa mínimo? Quanto que você precisa ter no teu caixa para que você consiga pagar todas as tuas contas do mês? Quando que você recebe o dinheiro na hora da venda do teu peixe? A maioria dos piscicultores aqui na região onde eu estou vende o peixe no prazo. Então, o cara vende uma carga aqui de 5 toneladas, por exemplo, para receber daqui a 7, 10 dias. Então, estamos no dia 1, supondo. Eu só vou receber o dinheiro referente a essas 5 toneladas aí no dia 10. Só que eu tenho conta para pagar no dia 1, eu tenho uma equipe para pagar no dia 5, eu tenho conta para pagar no dia 7. E aí, como é que está teu caixa? Então, na hora que a gente começa a olhar
para categorização dos teus custos e executar esse planejamento a futuro em cima de programação de pagamentos, aí você está olhando para o teu caixa com a visão de competência. Quando é que vence aquela conta naquele mês, naquele momento ali? E o quanto que eu preciso ter de caixa para conseguir custear e pagar todas as minhas contas. Tá? Então, dito isso, só existe uma forma de você fazer esse controle, que é o objetivo dessa apresentação aqui, tá? Que é orçamento. Não tem outra forma de trabalhar a não ser via orçamento. Não adianta anotar no caderninho. É bom, se você anota no caderninho, já é um começo. Tá? Mas a minha recomendação, como gestor, já fui gestor de algumas grandes empresas que eu citei, e as melhores empresas, em termos de conseguir a melhor margem, independente da sazonalidade do mercado, que o preço da tilápia, vocês estão mais bem posicionados do que eu, às vezes. Todo mundo sabe que varia bastante durante o ano, né, o preço. As melhores empresas que eu já trabalhei, todas elas têm uma previsão de orçamento. E o que é um orçamento? Esse é um exemplo de orçamento, é só um exemplo, tá? Ele contém toda a tua projeção de custos. E eu estava tendo uma conversa há um mês e pouco atrás com um colega que é agrônomo, e ele trabalha com ovinocultura. E ele estava me explicando como é que funciona a gestão da ovinocultura dele. Não tem nada a ver com tilápia, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E ele me citou, na época, que ele fazia o planejamento da ovinocultura dele em cima de quantas cabeças que ele vai ter e a receita que essa cabeça vai gerar. E quando ele me disse isso, eu lembrei de algumas realidades que eu passei no meu início de carreira e que eu vi pequenas empresas, pequenas pisciculturas, trabalhando da mesma forma, em cima de quanto que você vai produzir e o quanto que você vai arrecadar de receita. Tá? E quando eu passei para trabalhar em grandes empresas, o que é que eu percebi? Que essa visão de trabalhar em cima de projeção de receita, ela deixa uma margem para erro muito grande. Porque é que nem aquele ditado, é contar com o ovo dentro da galinha. Né? Na hora que a gente começa a olhar para um orçamento bem construído, em cima de um escopo de um projeto como esse aqui, a gente começa a olhar para a tua empresa, comunidade de negócio, olhando para a tua projeção de custo. Quanto que você vai gastar para produzir o que você espera que seja produzido? Porque no meio do caminho, cara, vão acontecer, não é que pode acontecer, vão acontecer diversos imprevistos. Aqui no nosso grupo tem várias pessoas aí que já passaram por alagamento, feito, eu já passei trabalhando com escavada. Ah, choveu, o rio subiu, pô, derrubou o talude do tanque, mandou os peixes embora, e aí? Mortalidade, feito o pessoal aqui do reservatório do Mochotó vem sofrendo bastante desde 2021 com a questão da lactococcus. Então, tem produtor aí que nessa virada de safra, de final de 2000, de um ano, novembro, dezembro para janeiro, tem produtor aí que perde 40% do lote. 40%, 50%, 30%, 33%. E aí, como é que você vai trabalhar em cima de uma projeção de produção e você toma um intemperismo desse aí e toma um prejuízo? Então, a minha recomendação, como gestor de empresas de maior porte, o que eu vi lá dentro é isso aqui, é orçamento. E o orçamento nada mais é do que uma organização do teu escopo, do teu projeto. Então, dentro do orçamento está tudo o que você vai ter dentro do projeto. De maneira resumida, né? Esse meu orçamento aqui, ele tem uma planilha que tem umas 25 abas. Para cada linha dessa aqui, tem uma aba calculando exatamente qual é o custo disso aqui, o que é que eu vou gastar daquilo lá, e isso através dos meses, tá? Então, esse é só um exemplo de orçamento. Então, na hora que a gente começa a olhar para o orçamento, aí você começa a ter a tua previsão. Então, feito eu falei algum tempo atrás lá no grupo, o pessoal estava falando de conversão alimentar, né? Ah, conversão alimentar deu um ponto tanto. Tá ruim ou tá boa?
Você, para saber se algo está ruim ou bom, você tem que ter uma meta, você tem que ter uma projeção, você tem que ter uma previsão. E o orçamento, ele faz isso para você. Na hora que você compila todas as informações relevantes ao teu projeto, todo o teu escopo, e você sabe o quanto que vai custar cada coisa em cada tempo, você começa a ter a tua meta, a tua métrica. A partir do momento que você tem a métrica, você consegue avaliar se você está bom ou ruim e o que é que você tem que fazer e aonde você pode mexer. Tá? Então, vamos chegar nessa parte e, se Deus quiser, daqui a alguns anos, todas as pisciculturas e carcinoculturas aí do nosso Brasilzão vão estar trabalhando de maneira mais detalhada, né? Feito o pessoal da agricultura já faz. Então, controle de orçamento. Como é que eu faço o controle de orçamento? Basicamente, eu tenho duas ferramentas. Uma é muito conhecida por pessoal que faz administração, gestão da produção, eles falam muito, e é muito importante, que é o PDCA, tá? Que é um ciclo de informações, que é o planejar, fazer, conferir e agir. Nada mais é do que a metodologia de melhoria contínua dos processos. Então, você tem que olhar para a tua produção como um grande processo em acontecimento, em movimento. Então, o tempo inteiro você tem o teu planejamento, você tem o que você tem que fazer, você tem que conferir, checar para ver se aquilo ali está realmente acontecendo daquela forma, e você tem que agir quando tem alguma variação para cima ou para baixo. E a segunda forma de você avaliar e controlar o teu orçamento é você fazer essa relação, que nada mais é do que uma relação percentual matemática, do previsto, o que é que você previu dentro do teu orçamento e o que é que você está executando, realizando daquele orçamento. Então, na hora que a gente começa a olhar os indicadores na piscicultura de modo mais clusterizado, mais alinhado, de acordo com o padrão orçamentário, você começa a ver que existem variações gigantescas dentro daquele teu custo, principalmente dentro do teu custo indireto e dentro do custo variável, e é possível você atuar dentro desse controle, tá? Ter ações assertivas dentro desse controle que consigam fazer uma redução de custo representativa. Então, na hora que a gente lembra da introdução da nossa apresentação aqui de hoje, falando em preço, o fornecedor reduziu para mim e me deu um desconto de 10%. Esse 10% representa uma redução de custo de 7% dentro da tua produção. Muitas vezes, você consegue esses mesmos 7% atuando em outras categorias de custos que não seja nutrição, né? Na hora que a gente fala em controle de custo e a gente só está com os olhos voltados unicamente para a ração, a gente fica cego no ponto de que tudo é culpa da ração. Então, o meu peixe não bateu o peso. Foi ração. Às vezes não foi ração, às vezes foram outros fatores operacionais que influenciaram no teu peixe bater ração, né? Bater a tua meta lá, o teu previsto. O meu problema no meu peixe está custando muito caro, é porque o preço da ração subiu. Pô, não tem como a gente fazer muitas alterações no consumo do teu animal, velho. Você tem uma tabela de crescimento, você tem uma projeção de quantos peixes que você vai colocar por mês, quanto que você tem que alimentar, quando esse peixe vai ficar pronto. O peixe vai ficar pronto em 8 meses. Na genética que eu tenho, de acordo com a minha densidade e com o meu padrão de crescimento, minha curva de crescimento. Então, se o peixe vai ficar pronto em 8 meses, é 8 meses, nem é 7 meses e meio, nem 9, é 8. Dentro desses 8 meses, como é que você vai reduzir ração? Em termos de volume de ração. Você não consegue reduzir ração, senão você não vai tirar o peixe dentro do período que você quer que o peixe saia. Então, a única forma de você atuar diretamente no teu controle de custo dentro de ração é você conseguir baixar preço. E muitas vezes isso não acontece. E aqui no Nordeste, por exemplo, falando da nossa realidade aqui, teve muita piscicultura aí de pequeno, até algumas de um porte um pouquinho maior, ali de 10, 15 toneladas, que fecharam no pós-pandemia. Por que esse pessoal fechou no pós-pandemia? Por que eles não tiveram caixa suficiente para colocar outros lotes na água e continuar rodando? Porque faltou para eles o quê? Controle de custo, eles não viram a competência do pagamento deles,
eles não conseguiram atuar na eficiência da gestão financeira do negócio, pelo fato deles não enxergarem a fazenda como uma unidade de negócio. E aí entra nas complicações financeiras. Então, muita gente entrou em dívida de ração. Boleto atrasou, ficou devendo à fábrica, o que tinha de peixe na água, quando foi vendido, não conseguiu custear tudo que ele estava devendo de juros e etc. Então, quando a gente olha só para a nutrição, você acaba deixando escapar todos os outros fatores que a gente vem citando, né, dentro dessa nossa apresentação, em relação ao custo. Tá? Como é que eu faço o meu controle de orçamento? Meu controle de orçamento aqui é feito desta forma. Tá? Eu tenho uma planilha dentro no Excel, e esse aqui é dado real. Tá? Todo esse dado que está aí na tela aí é o que eu venho realizando de setembro para cá. Tá? Então, na hora que a gente olha para dentro de um controle de orçamento, você vai vendo ali o previsto versus realizado, grupo por grupo, né? Dentro de nutrição tem algumas linhas abaixo, dentro de mão de obra tem várias outras linhas abaixo, indireta e etc. Mas, resumindo os grupos, olha como é que está o meu controle de orçamento. Então, a minha previsão, essa linhazinha azul aqui do gráfico, né? Então, esse é o que eu previ, que eu ia gastar mês a mês, e essa linha laranjinha é o que eu estou executando. Aí você vê que alguns meses eu fiquei fora para baixo, outros um pouquinho fora para cima. Na hora que você tem o orçamento e que você consegue monitorar este controle, você consegue agir exatamente nos pontos que está impactando diretamente o teu orçamento, porque você consegue vê-los, você consegue ver qual é o ponto. Então, para citar um exemplo, mês de outubro, olha o tamanho da pancada que eu levei ali no meu custo indireto. Era para eu ter gasto R$ 4.285. Eu gastei R$ 11.264. Isso foi falha de quê? Isso foi falha de escopo, cara. Eu falhei, mesmo com toda a experiência e a bagagem que eu tive, eu falhei no meu próprio projeto. Na hora que eu arrendei a minha área aqui, eu vim, olhei os materiais, olhei, vi que tinha um motor de rabeta, eu vi que tinha uma lava-jato, eu vi que tinha isso e aquilo, e eu não me preparei dentro do meu orçamento para que esses itens que estavam parados há um ano e tanto, quase dois, precisariam de uma manutenção, precisaria trocar mangueira, precisaria fazer retífica de motor da lava-jato, precisaria de rabeta nova, de hélice para motor. Eu não levei isso em consideração. Eu considerei que eu iria usar o que eu tinha aqui, da forma como estava. Então, eu tive uma falha no meu próprio orçamento, porque o meu escopo falha. Então, você vê isso no número. Na hora que eu comecei a executar, eu tenho que comprar disco para lixadeira, tem que trocar o carvão da lixadeira grande, tem que trocar o comando de válvula da lava-jato. Isso não estava dentro do meu escopo. Isso não estava previsto no orçamento. Então, eu sei onde é que eu errei e eu sei o porquê que eu errei. Então, na hora que a gente começa a ter uma gestão, um controle de custos dessa forma, você consegue observar onde você pode atuar em cada mês. E você consegue ver, por exemplo, aqui dentro, até um pouco do meu fluxo de competência. Você olhar ali para o mês de dezembro, era para ele ter gasto R$ 21.000 de nutrição. Sim, deu 8.948. Pô, ficou fora. Não é que ficou fora, porque nesta competência desse mês, esse 8.948 é relevante, é referente aos boletos que eu paguei de ração. Então, isso é o dinheiro que saiu do meu bolso, é custo executado, realizado. Não quer dizer que eu só consumi R$ 8.900 de ração. Né? O que eu consumi de ração ali, em termos de quantidade de ração consumida por quilo vezes o preço de cada quilo de cada tipo de insumo, dentro do mês, ele foi maior. Onde é que esse custo vai aparecer aqui, dessa ração que foi consumida? Na hora que eu faturar o lote para venda. Na hora que eu faturar o lote para venda,
Aí eu vou conseguir, pela rastreabilidade do lote, ver exatamente todos os quilos de ração que foram consumidos por aquele lote, todos os outros custos rateados dentro daquele lote, mão de obra dividida por peixe, o indireto dividido por peixe, custos administrativos como contabilidade, overhead, que é para quem tem escritório fora, para venda comercial, marketing digital e etc. Então, assim, custo, ele é muito mais complexo do que a gente só fazer aquele balancete ali em cima de o quanto que pagou de ração e o quanto que comprou de peixe, né? Exato. E como é que a gente avalia isso? A avaliação de todos esses indicadores, ela se dá, né, dentro do conceito da gestão da administração moderna, através dessa siglazinha aí, ó, chamada KPI, que nada mais é do que os indicadores-chave de performance. Tá? Então, dentro dos indicadores que vão te ajudar a controlar não só o teu custo, mas a tua produção de modo geral, eu posso citar alguns exemplos de indicadores aqui, tá? Então, feito esses aqui, eu uso aqui, tá? Previsto versus realizado do custo, que é aquela tabelinha lá que eu estava mostrando para vocês. Acumulado de receita bruta faturada, acumulado de custo operacional total, percentual de margem, percentual de rentabilidade, sobrevivência, ganho de peso diário. Então, na hora que você tem todo o teu escopo do projeto bem estabelecido, todo o teu planejamento de cultivo bem escalonado, cada lote, o que é que vai ser consumido, curva de crescimento, projeção de conversão alimentar, projeção de GPD, e você começa a olhar o previsto e o realizado, você começa a perceber as discrepâncias entre os lotes, entre as tuas atitudes na operação. Então, um exemplo disso na prática aqui do meu dia a dia. A minha engorda hoje come uma frequência alimentar de 4 vezes ao dia. Tá? Eu venho fazendo aí 7,5 gramas, estava em 8,2 gramas por dia de crescimento, né, em GPD. Porém, eu tive a percepção na biometria que eu fiz ontem e hoje, que eu tive uma quedazinha desse GPD, caiu para 7,2 gramas por dia, para quem estava fazendo um pouco mais de 8 gramas por dia, eu tive uma queda de GPD, mesmo executando 100%, 95% da minha ração prevista. Né? Então, isso já me levantou um pouco a orelha. Opa. E Rafael caiu um pouco Ele na come internet 6 dele, vezes né? ao dia. E o peixe gordo come 4. Tá? Então, assim, qual é a minha atitude que eu vou fazer a partir dessa semana que vem? O meu peixe gordo vai começar a comer 6 vezes. Vou fracionar mais um pouco o trato, vou tabelar a biometria que eu vou fechar amanhã, junto com a biometria que eu fiz hoje, e vou observar como vai ser o consumo dessa ração por esses lotes de engorda e se vai ter impacto direto no meu GPD. E o GPD, por sua vez, vai ter impacto direto na data que eu vou abater o peixe. Porque se eu conseguir aumentar de 7,2 e retornar para 8,2 gramas por dia de ganho de peso, talvez eu consiga economizar aí alguns dias em cima do meu abate. Tá? Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu tenho mais alguns slides aqui com exemplos de indicadores, tá? Então, esse é um outro exemplo de indicadores relacionado às ações, tá? Em termos de plano de ação. Então, na hora que a gente olha para um PDCA, ele tem que gerar um plano de ação, né? O que é que você vai fazer para resolver o problema? E você tem que fazer um follow-up acompanhando essas ações. Tem que trocar a adubona da gaiola. Trocou, não trocou? Como é que Rafa, tá você as está coisas? conseguindo ouvir a gente? Eu tô agora. Ah, tá. É que o Luiz estava falando. Que o Eliezer levantou a mão, tá assim, antes de você avançar mais um Eu tô pouquinho, vendo pra só a gente saber apresentação, eu não tô vendo vocês, não. Mas pode entrar aí, Luiz, Pronto, eu dei uma pausa aqui.
Isso, o Eliezer levantou a mão, né? Para a gente, antes de avançar mais um pouco, né? A gente escutar aí a pergunta do Eliezer. Eliezer, por favor, meu querido, pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta. Boa noite, pessoal. Eu queria saber se falou aí sobre a questão de arraçoamento de 3, 4 vezes ou até 6 vezes. Tem algum estudo ou trabalho que já foi feito? Qual a melhor vantagem? Qual a quantidade de arraçoamento melhor para o peixe? Se é uma, se é 3, se é 6, se é 10? Cara, tem alguns estudos, tem um artigo do Fernando Kubica, há alguns anos atrás, se eu não me engano, é de 2008, que ele faz um levantamento sobre frequência alimentar, tá? E existe uma grande discussão sobre isso aí no nosso setor. Algumas pessoas preferem fazer uma alimentação com maior intervalo de digestão, ou seja, diminui a frequência, trata 2 vezes ao dia, e outras pessoas preferem aumentar a frequência alimentar. Na minha experiência, em cima do que o Kupsa levantou na pesquisa dele, eu consigo validar que eu tive melhores resultados, tanto quando eu trabalhei com tanque escavado, quanto com tanque rede, quando eu aumentei um pouco a frequência alimentar. Tá? Por quê? Eu acredito, tá? Dentro dos meus dados desses últimos 7 anos, quando a gente aumenta um pouco a frequência alimentar, você vai reduzir o volume entregue de ração por frequência. Né? O que é que acontece na prática no comportamento do animal? Para quem é mais curioso, principalmente para quem trabalha com tanque-rede, uma das recomendações que eu faço para engenheiro de pesca é bota um óculos, pega uma máscara, mergulha dentro do tanque e fica sentado olhando para os peixes lá. Fica ali o maior tempo que você conseguir embaixo d'água olhando para o peixe. E o que é que se percebe? A população, em termos de dinâmica das populações, naturalmente, ela se despadroniza. Se formam grupos de indivíduos dentro do teu tanque. Tá? Você vai ter os indivíduos um pouco mais fortes, uns indivíduos que é a média do tanque, e você vai ter aqueles indivíduos um pouquinho mais fracos. O que acontece na hora que você aumenta a frequência alimentar? Dentro da minha experiência, tá? Na hora que você joga uma ração agora e daqui a 45 minutos você volta para jogar de novo, aquele indivíduo mais forte, ele chegou na ração no primeiro trato, ele vai fazer o consumo de maneira bem voraz, que é o natural da tudo, principalmente no tanque rede, ele bate muito, só falta bater na tampa, eles vão fazer o consumo ali, só que o período de digestão dele vai ser mais longo, ele já comeu, né? Ele entrou, a ração está percorrendo o caminho do trato digestivo do peixe. Quando você chega no segundo trato, você dá a chance para aquele indivíduo que não conseguiu chegar na primeira ração, ele poder chegar. Então, na minha experiência, o que é que eu vi aumentando a frequência alimentar? Eu aumentei e melhorei a homogeneidade do meu lote, tá? Meu lote ficou um pouco mais padrão, o desvio padrão diminuiu em relação ao tempo de cultivo daquele lote dentro daquele tanque. E, com isso, eu tive uma redução, não vou dizer que foi uma redução grande, mas uma redução que, para mim, dá um impacto aí, quando a gente fala aí de 0,5, 0,6 de conversão, assim. A gente fala assim, quando eu tratava 3 vezes ao dia, eu cheguei a ter resultado assim, para peixe de 1,2 kg, 1,3 kg, uma conversão de 1,8, né? 1,8, 1,75 nessa casa. Isso para peixe de maior porte. Tratando mais vezes ao dia, 4 vezes, 5 vezes, eu fiz o mesmo peixe, eu consegui uma conversão aí de 1,6, 1,65, 1,68. Então, eu tive um aumento de eficiência alimentar. Eu não estou dizendo que esse aumento foi unicamente em função de frequência, mas a frequência contribuiu para a minha melhor eficiência alimentar naquele caso lá. Isso aconteceu em 2021 para 2022. Então, basicamente isso, Eliezer. Eu posso até dar uma pesquisada em alguns outros artigos. A faculdade aí, a Rural trabalha muito com isso, com pesquisa em função de densidade e frequência, tá? Então, por isso que as linhas entre os pesquisadores ela altera muito, porque na hora que você muda a densidade, você também vai mudar a relação entre a frequência alimentar e a eficiência dessa frequência. Então, tem muita pesquisa que reduz a densidade e aumenta a frequência, ou aumenta a densidade e reduz a frequência.
Aí os resultados dos artigos eles variam bastante. Mas dentro da minha experiência de campo, foi isso aí. É que aqui a gente está trabalhando agora, até acabou de alojar essa semana meus tanques aqui, tanque escavado. Eu aqui só usado é tilápia, né? Não tem outro peixe. Agora eu estava trabalhando com a média de 6 peixes e meio por metro quadrado, agora vai para 7 peixes e meio. Então aumentou a densidade agora, né? Mas eu sempre trabalhei com 3 tratos por dia, né? Eu sempre fiz os 3 tratos. Tem gente aqui que faz 1 trato, tem gente que faz 2, mas eu sempre faço 3. E não estou tendo problema, meus peixes são muito bons, por sinal. Sim, sim. Eu acompanho o que você passa. O que eu posso dizer para você, se for do teu interesse, teste, cara. Faz um teste, pega um tanque com a mesma quantidade de peixe, mesmo volume, você bota, sei lá, 2 tanques, por exemplo, você vai botar 10 mil peixes em cada tanque. Você faz um tanque com o teu manejo normal, 3 frequências, e o outro você talvez bota 5, bota 6 frequências diárias. E tu acompanha durante o ciclo. E aí você vai ter o teu próprio resultado, que é uma coisa que eu falo muito com outros colegas engenheiros de pesca. Quando a gente olha para artigo científico, a maioria deles é produzido dentro de uma escala muito restrita na universidade. Então, o cara está falando ali de um laboratório que tem 50 caixas d'água, com 100 peixes cada um. É um universozinho assim. Quando você olha para uma piscicultura do teu tamanho, o volume de peixe que você tem 10, 20, às vezes 100 vezes maior do que o do cara. Então, teu laboratório, a tua universidade é a tua fazenda, cara. Ninguém vai te dar tanto dado e com tanta precisão quanto o teu próprio cultivo. Então, por isso que eu falo às vezes, vamos ler um artigo científico? É bom você ler para você entender o conceito e tudo mais. Mas a piscicultura que você está trabalhando, ou como gerente, ou como produtor, aí, como dono, ela vai te gerar uma gama de dados muito maior do que qualquer dado estudado num artigo científico. Salvo as revisões bibliográficas que pega dados dos últimos 50 anos. Aí é diferente. Mas no dados práticos de campo, assim, no dia a dia, a minha recomendação, quando você está com a dúvida em relação a manejo, alguma coisa, faça um teste. Separa um tanque e faz um teste, porque a tua piscicultura é uma universidade. Ela vai te dar as respostas. Teu peixe responde para você essa pergunta. Muito bem respondida a pergunta. Vamos lá, vamos prosseguir, Rafa? Oi, Luiz, eu não escutei não, deu uma cortada. Foi muito bem respondida a pergunta, né? Vamos prosseguir aí nesse finalzinho da apresentação. Beleza. Assim, na minha apresentação tem poucos slides agora, estou só mostrando alguns exemplos de indicadores, tá? Esse é um plano de ação, para você poder visualizar das ações que você está propondo aí dentro da piscicultura que você trabalha como gerente, ou como consultor, ou da tua própria produção, para quem é produtor, feito eu, das ações que você tem que fazer para melhorar o teu processo, ou para baixar teu custo, ou para resolver algum problema infraestrutural. Essa é a melhor forma de você conseguir visualizar o que é que já foi executado e o que é que não foi. Porque no dia a dia, todo mundo sabe aí, a gente estava olhando os próprios vídeos do Maurício hoje, vocês sabem que é uma correria incrível. É correria, é muita coisa para fazer, é tudo junto ao mesmo tempo, igual aquele filme lá da chinesinha aí. E, assim, se você não tem um controle, você não tem como visualizar, no longo prazo, você acaba se perdendo no que você está fazendo. Tá? Então, a minha recomendação é sempre usar um planinho de ação e ir acompanhando ele de maneira bem dinâmica. E esse é um exemplo de acompanhamento de plano de ação. Aqui é um exemplo de fechamento, tá? Esse é um lote, que ele é um lote meu, é um exemplo de fechamento. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está vendo os principais indicadores zootécnicos previstos no meu orçamento, né, e previsto dentro da minha curva de crescimento, o que é que deveria acontecer com o meu peixe, de acordo com o que eu planejei, e o que é que está acontecendo dentro de um período. Então, quando eu olho para o acumulado de ganho de peso, de conversão que eu estava fazendo, de sobrevivência e de volume consumido de ração, a gente consegue ver o que é que aconteceu entre novembro e dezembro
e o que é que estava previsto para acontecer dentro desse mesmo período para esse mesmo lote. Então, a gente consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva no teu dia a dia operacional, que é o principal ponto do controle de custos em termos de orçamento e do controle de operação, é você conseguir visualizar o que é que você está fazendo de certo e o que é que você está fazendo de errado. Então, nesse meu caso aqui, eu tive um consumo abaixo do esperado, então eu tinha uma meta aí de pelo menos consumir 90% do previsto de ração. Eu consumi um pouquinho a menos, consumi 1% a menos, e para mim já é um alerta. Percebemos que o erro estava na nossa medida da caneca que estava sendo jogada lá, então conseguimos avaliar novamente, né, fazer um teste de densidade da ração aqui e ajustar a medida da caneca, e eu ter jogado 11% a menos de ração, no que é que isso implicou, né? Então, como eu estou trabalhando com a densidade mais baixa, em relação aos produtores aqui da região, hoje eu estou trabalhando com um juvenil, um tanque aqui de 63 metros cúbicos, eu estou colocando 6 mil peixes. Então, em outros locais aqui, o pessoal num tanque de 4x4, aí, de 56 metros cúbicos, 60 metros cúbicos, o pessoal bota 12 mil, 15 mil animais. Eles trabalham com o dobro da densidade que eu estava. Então, o que é que eu percebi? Que a minha redução de densidade, mesmo eu tendo jogado ração abaixo do que estava previsto, me proporcionou um pouco mais de espaço e o meu peixe teve uma eficiência alimentar melhor do que o que eu estava esperando. Então, aqui eu consigo olhar para o meu fechamento aqui de indicadores e saber exatamente o que é que impactou em quê. Tá? E isso é controle. Na hora que você vê, só no final do mês, na hora que você vai pagar as contas e você tem um problema que você não consegue explicar a origem, aí, cara, você não tem controle. E esse é um grande problema da nossa cadeia como um todo. Rafael, Ailton, levantou a mão agora, certo? Ailton, por favor, beleza, pode fazer a pergunta. Oi, Rafa. Cara, é uma aula, viu? Muito bacana aí tua explanação. Eu fiquei aqui na curiosidade, com tanta atividade para fazer no campo, tanta tarefa, e principalmente nessa parte de controle financeiro, custos, despesas. Como é que no operacional você se organiza para você ter essas informações, para posteriormente você realmente registrar isso em alguma ferramenta? Então, porque no dia a dia você não para, então chega uma notinha, você paga um negócio, ganha outro daqui, é de manhã, é de tarde. Como é que você se organiza? Tipo, você lança uma vez por semana, ou você lança um determinado horário do dia dentro da semana, 2 vezes na semana, como é que você faz isso? Cara, hoje eu estou nesse meu projeto, eu tenho um sócio, né, está em Recife, mas quem cabeça aqui o direcionamento de todo o projeto e toda a nossa implantação, estamos em implantação ainda, sou eu, tá? Então, hoje eu sou aquele bonde do eu sozinho, sabe? Eu faço tudo só. A gente estava até pensando em trazer um estagiário para cá, para me ajudar com essas tarefas administrativas, porque realmente, como você falou, é uma correria danada, e isso é um ponto muito importante, porque na hora que a gente não cria uma rotina, né, a gente acaba deixando até algumas atividades passarem. Feito já aconteceu comigo, inclusive agora no final do ano, no final de dezembro para início de janeiro. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu faço aqui, estando sozinho, nesse mundaréu de coisas. 2 coisas. Operacionalmente falando, hoje eu tenho um funcionário da minha confiança que ele recebe um salário um pouco melhor do que os outros. Ele é um líder de campo. Assim, não vou nem dizer que ele é um supervisor, mas ele é um líder de campo. Então, dentro do meu porte, para a gente produzir aqui 15 toneladas a 20 por mês, que é o que a gente está escalonando o nosso projeto, para eu conseguir dar conta de tudo, eu tive que treinar um rapaz, dar um certo poder a ele. Então, tem hora que você tem que ser pragmático, não dá para você abraçar o mundo com as pernas, tem que aprender a delegar.
E aí, as tarefas mais braçais, operacionais, ó, tem que fazer isso, tem que revisar a gaiola, tem que fazer tal coisa, eu passo para esse rapaz e ele vai impulsionar esse serviço com a minha equipe. Tá? Algumas pisciculturas vão ter um tamanho muito pequeno que você não consegue ter essa pessoa. Então, você vai acabar tendo que ser as duas coisas. Então, não tem muito jeito. Você vai ter que trabalhar um expediente meio ou dois. Feito eu já fiz muitos anos da minha vida. Tá? Então, hoje eu tenho o João Paulo, que é um puta de um cara, assim, me ajuda pra caramba. E ele é o cara que toca os meus meninos aqui, o que é que tem que fazer na hora que tem que fazer. Tá? Em cima disso, eu vou ao campo constantemente, obviamente, para supervisionar o que é que está sendo feito, só que eu não vou gastar meu dia inteiro só no campo. Tá? Então, dentro da minha rotina hoje, tudo que eu faço de compra, se eu fizer uma compra, fui comprar combustível, feijão que faltou ali, que faltou 2 sacos para completar o mês de feijão, fui comprar uma hélice para a rabeta que quebrou, e etc. Eu fiz a compra hoje, eu coloquei dentro da minha rotina, está aqui na minha agenda, eu tenho que fazer esse lançamento no sistema, ou pelo menos na minha planilha de Excel, que eu faço 2 controles, eu tenho o Aquabit, que me serve muito bem, eu faço todos os lançamentos no Aquabit, e em paralelo eu faço os lançamentos naquela planilha que eu mostrei um pedaço dela para vocês, de gerenciamento. Tá? Então, todo dia eu tenho que lançar alguma coisa. Geralmente eu faço isso no fim do dia. Tá? No fim do dia, eu sento, eu pego nota fiscal, canhotinho de cartão, eu junto, dá um trabalho da porra, porque vê aquela letrinha pequenininha, eu junto tudinho para lançar. Então, a minha recomendação é que seja feito diário. Mas pode acontecer de, numa correria, você não conseguir lançar diário. Então, feito o que me aconteceu no final do ano, de dezembro para janeiro. Eu passei 2 semanas sem conseguir lançar nada. Porque fiquei sem internet, foi chuva, aí foi trabalheira, aí foi gaiola que deu problema, e peixe que morreu, e vai medicar ração, e eu enchendo o saco da Gerlana, a Gerlana libera meu limite, que eu preciso de ração, e a ração não chegou, e o motorista atrasou. Um monte de confusão que aconteceu dentro do mês, e eu fiquei 2 semanas sem lançar. Cara, para eu dar conta de rastrear tudo dessas 2 semanas, e lançar, meu amigo, foi aperreio. Então, eu não recomendo que você passe 2 semanas sem lançar. Se não der mesmo, você está no bonde do eu sozinho, igual eu estou aqui, e você não tem jeito, coloque um dia na semana, pelo menos, tá? Ou toda sexta-feira, ou toda segunda-feira, que fecha a semana anterior. Tire um dia, se você não consegue fazer todo dia, feito eu faço aqui, tire pelo menos um dia na semana para sentar a bundinha na cadeira, pegar tudo que você gastou e lançar dentro do teu realizado, do teu orçamento. Tudinho, de um por um. E você já faz a revisão do que é está acontecendo ali. Tá? Então, pelo menos uma vez na semana. O ideal é que seja todo dia, mas para ter todo dia você precisa ter um pouco mais de braço, né? Que ninguém é 2 pessoas, né? Então você tem que olhar lá fora, você tem que fazer o serviço aqui. Não sei se eu respondi para a pergunta, mas é mais ou menos isso aí que eu faço aqui hoje. Respondeu Perfeito, muito bem. perfeito. Muito bem. Aqui está um outro exemplo, tá? Antes de você retomar aí, o Oi. Matheus fez um comentário ali no chat. Você pode ler, Luiz? Uma pergunta, né, na verdade. Obrigada. Faz aí a pergunta. Pronto, vamos lá. Rafael, você acha que no futuro próximo, monitoramento em tempo real de parâmetros de qualidade de água, aliados a sensores de alimentação, né? A exemplo dos sensores utilizados na carcinicultura, podem reduzir o FCA médio dos empreendimentos para quanto? E acha que seria utilizável na piscicultura em geral? Né? O Matheus Samuel, lá do Corac Júnior, da UFC, fez a pergunta. Tá, vamos lá. Uso de tecnologia, a gente já conversou sobre isso, acho que há um mês atrás, mais ou menos. Eu acredito fielmente no que o Matheus está pontuando aí, tá? Hoje, a tilapicultura no Brasil, a tilápia é o peixe
mais cultivado no Brasil. Logo depois vem os redondos, tinha alguma coisa de carpa, cibés lá no sul, alguma coisa nesse sentido. Mas, de modo geral, o que a gente tem que buscar? Isso é minha opinião pessoal, tá? A gente tem que olhar para a aquacultura que cresceu e deu certo. Então, a gente tem que olhar para o salmão. Quando você começa a ver as empresas que fazem salmão e truta arco-íris, por exemplo, a Clear Springs dos Estados Unidos, a Leroy, que fica lá, se eu não me engano, é Noruega ou Dinamarca, a galera do salmão, eles trabalham com alta tecnologia. Então, eles têm câmera que filma dentro do tanque-rede, dentro do rio lá, aqueles tanques de PAD redondo, e eles conseguem dimensionar pelo comportamento do peixe, o nível de saciedade, e eles conseguem ajustar a ração diária via computador, através da observação e monitoramento dos animais por filmagem, tá? Você consegue ter controle de parâmetros de qualidade de água. No Brasil já tem. Eu até fiz uma cotação na época que eu estava na Cara Preta com o pessoal da Tátil Fish. Eles têm um puta de um equipamento lá que consegue monitorar em tempo real aí qualidade de água. Então, assim, eu acredito que isso é o futuro da aquacultura, né? O futuro da tilapicultura no Brasil vai vir através da tecnologia. A gente tem que chegar o mais próximo da salmonicultura possível, tá? E se basear na tecnologia que a gente tem, e muita coisa da agricultura de precisão também funciona para a gente. Então, às vezes eu converso com algumas pessoas, eu até falo no termo aquicultura de precisão. A gente precisa se esforçar para chegar na aquicultura de precisão. Aí, respondendo a segunda parte da pergunta, o quanto que reduziria do FCA médio? Cara, isso é muito amplo, tá? Porque é muito difícil você dimensionar o impacto direto de uma tecnologia que ainda não está 100% difundida no Brasil. Mas eu acredito que, para quem trabalha com tanque escavado, aí, que já trabalha com uma conversão aí, o bom produtor de tanque escavado trabalha aí com a conversão de 1.4, 1.3. Uma vez eu conversando com o Marco Túlio, ele falou muito sobre isso. Ó, tem que fechar tanque escavado, tem que fechar um 4, um 45, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que a automação das análises de água, juntamente com a automação de arraçoamento, principalmente se a gente conseguir dimensionar para o nível do tanque escavado, né, com toda a turbidez da água e tudo mais, o comportamento do peixe em relação à saciedade, que o pessoal faz nessas empresas que eu citei, e a gente tem um arraçoamento mais preciso, eu acredito que dá para chegar aí no 1.3, 1.25. Isso é um chute, tá? Isso é um chute. Tá? Eu acredito que chegue nisso. No tanque-rede, que é uma coisa um pouco mais intensiva, a gente dá uma ração, o arraçoamento é forte, né, o ano inteiro. Eu não sei se esse tipo de automação consiga reduzir muito o FCA em ponto da gente chegar na casa dos 1.4 para tanque-rede, tá? Mas se conseguir estabilizar com facilidade a entrega de um FCA e com tecnologia, né, e redução de mão de obra, inclusive, e a gente ficar ali na casa dos 1,5 cravadinho, já é um puta de um avanço e um impacto de melhor eficiência, melhor qualidade do animal, isso atrelado com uma boa genética. Eu fiquei sabendo esses dias que tá para sair uma genética nova aí do pessoal da Aquagenetics, que, segundo os testes, talvez reduza aí em 20, fala de 20, 30% do ciclo de produção, né, de juvenil até 1 quilo. Então, essa tecnologia atrelada com a automação é a receita para o sucesso futuro. Óbvio, temos um grande porém nessa questão, tá? Eu não vou citar governo, nem política, nem nada, mas a economia brasileira hoje, da forma como está e como a gente está conduzindo, eu não sei em que ponto que esse tipo de tecnologia ficaria acessível para o produtor de médio e pequeno porte. Tá? Eu fiz cotação de uma máquina de classificação há uns 20 e tantos dias atrás, e é coisa de 80, 90 mil reais. Pô, eu classifico meu peixe na mão.
Literalmente, eu boto numa mesinha de fibra e a gente vai no olho aqui, ó. Esse é grande, esse é médio, esse é grande, esse é médio. Eu queria classificar de maneira Tá automática. só um Só eugenolzinho, que né, eu não para tenho facilitar. 90 mil. Eu não tenho a grana para fazer esse investimento, não agora. Então, eu tenho que fazer esse trabalho que a gente vem conversando nessa apresentação de controle de custo, de controle do meu fluxo de competência, do meu cronograma de pagamento, para que a minha piscicultura, como empresa, gere caixa suficiente, que consiga a empresa acumular caixa, acumular capital ao longo do tempo, para no ano que vem eu tentar conseguir comprar um equipamento. Ah, mas tem linhas de crédito. Tem linhas de crédito. Hoje a gente tem o FNE do Banco do Nordeste, tem aquele plano AP Pesca, tem algumas linhas de crédito agropecuário no Banco do Brasil e etc. Só que a dificuldade para você ter acesso a isso aí, em termos de burocracia do sistema, é muito grande, cara. Eu estou tentando um financiamento aqui para a minha piscicultura desde novembro do ano passado. E, literalmente, olha que eu sou, dentro do reservatório aqui de Mochotó, em Jatobá, eu sou, eu diria que um dos pontos fora da curva, porque a minha piscicultura, eu fiz um contrato de arrendamento com o Márcio, que é do pessoal daqui da RM Pescados, que é um cara que vem me ajudando bastante, e assim, a gente tem aqui o arrendamento, eu tenho licença ambiental, eu tenho outorga, eu tenho sessão de uso, eu tenho análise de qualidade de água e terra, está em dia, eu tenho monitoramento todinho do cultivo, eu tenho consumo de ração bem preciso aqui, bem controladinho, bem todo anotadinho. E mesmo assim, com tudo isso, com essa gama de documentação, eu já mandei tudo para o banco mais de uma vez e o financiamento está enrolando e não sai, talvez não saia. Então, quando a gente olha para a realidade prática do nosso setor hoje, diferente de agricultura, de pecuária, o pessoal da bovinocultura e tal, existe uma dificuldade grande da gente conseguir acesso ao crédito. Principalmente dentro dessas avaliações de crédito que o banco faz, dos parâmetros do banco, o banco ele não conhece bem a nossa atividade. Eu estive no Banco do Brasil quarta-feira, cara. Dentro do Banco do Brasil, dos parâmetros do sistema, estava apontando o preço médio da tilápia a R$ 11,70. Porra, ótimo, está um ótimo preço. Só que eu não sei dizer se esse é o que está sendo praticado hoje. Eu conheço algumas pisciculturas que estão vendendo a 11. Talvez chegue a 12, com essa quaresma aí e tudo mais. Mas uma média de 11,70, então, assim, é diferente da bovinocultura. Na hora que você chega para um gerente do banco para falar que você quer fazer um pasto para boi, os parâmetros cadastrados dentro do sistema automatizado de avaliação de risco e crédito dos bancos, para a bovinocultura de corte e outras atividades agropecuárias, eles são muito precisos e são muito bem cadastrados. Para a gente que é do aqua, tem muito gerente aí que não conhece. Não. Se você falar piscicultura para ele, ele não sabe o que é. Entendeu? Então, existe esse contraponto. A tecnologia vai ajudar, eu acredito que a gente vai conseguir melhores resultados zootécnicos, principalmente atrelando a automação e genética, tá? Porém, o acesso do pequeno e do médio produtor, que a gente é maioria no Brasil, o pequeno e o médio produtor, segundo a Peixe BR, se eu não me engano, é mais de 90% das pisciculturas do Brasil, é o pequeno e o médio. Então, big player, a gente conta nos dedos da mão. A grande, gigantesca maioria é o pequeno e o médio. Para esse tipo de tecnologia chegar num patamar acessível para o pequeno e o médio, eu acho que vai demorar um bom tempo. Tá? Ótimo, ótimo, Rafael. Vamos lá, vamos encaminhar agora para o finalzinho, até pela hora aqui Pelo tempo, né? da apresentação. Aí, pessoal, só para mostrar mais um quadro de indicadores analíticos, né? Esse é um de biomassa, entre piscicultura e frigorífico, tá? Isso também é dados reais de outra empresa que eu passei, não tem a logo aí nem nada, mas era assim que a gente fazia o controle lá. Então, você vê o nível de precisão mês a mês em termos de relação entre biomassa produzida, prevista, realizada, e em relação do fornecedor, que era a gente, né, a piscicultura, para o nosso cliente, que era o frigorífico. Então, esse é mais um exemplo. E aqui eu tenho um exemplo de fechamento, né, de competência. Então, a gente vê aí
termos de consumo de ração, o que é que estava previsto no caixa. Então, nesse exemplo aqui, olhando para ele, você vê que a previsão orçada era para fechar um custo de R$ 8,57, a gente conseguiu fechar R$ 8,26. Então, assim, em termos de biomassa produzida, que é outro detalhe, tá? Quando a gente está olhando para um rateio de custo, pelo menos eu faço muito isso, nem sempre você consegue, principalmente para quem é pequeno e médio, nem sempre a gente consegue vender tudo aquilo que a gente produziu, né? Então, o que a gente produz, você que está produzindo engorda, junto comigo, está no mesmo barco que eu, você não produz peixe, tá? Você tem que ter isso bem claro na sua mente. Você não produz peixe. Quem produz peixe é a larvicultura, é o laboratório de reprodução. Ele produz peixe, você não produz peixe. Você produz proteína, você produz carne aqui, ó. Muque, lá no peixe lá dentro. Então, na hora que você olha a quantidade de peixe que você tem, o GPD médio que você está tendo aí dentro de todo o teu cultivo, ele vai te dar uma evolução de estimativa de biomassa que cresceu dentro de um intervalo de tempo, de 1 mês, de 6 meses, um intervalo de tempo que você está olhando. Então, você produz músculo, e aquela ração e aquele custo que você está aplicando naquela competência, ele está relacionado ao que você produziu. E não necessariamente o que você produziu vai ser igual ao que você vendeu. Às vezes você tem a produção ali, a tua produção está indo bem, só que o teu comercial deu ruim, deu uma pandemia, deu um negócio, ou o teu cliente que vinha buscar 5 toneladas por semana está pegando só 2, e você está com algumas gaiolas ou tanque escavado ali, parcial, preso ali, que não saiu. Então, feito nesse mês, por exemplo, a gente vendeu 40 toneladas, mas a nossa produção mensal em biomassa era 50 toneladas. Então, o teu custo é em cima do que você está produzindo. Óbvio, se você não vende a tua produção e isso acumula através de mais de 2 meses, você começa a ter um aumento de custo de retenção de produto. Você tem um custo de armazenagem daquele peixe que vai estar comendo mais ração que ele não deveria estar comendo. Aí você vai ter um impacto direto também no teu custo. Tá? Então, esse é um exemplo de fechamento. E minhas considerações finais, né? O agronegócio hoje, tem muita gente que faz uma vista grossa ou tenta não enxergar a importância do agronegócio para o Brasil, assim, como país, como nação, né? E a gente, se eu não me engano, é coisa de 30%, já chega em 40% do PIB. Então, a gente é grande. Ah, mas eu produzo só 1.000 quilos por mês, eu só produzo 2.000 quilos por mês. Beleza. Mas dentro do teu estado, tem quantas outras pessoas que estão produzindo mais 1.000? E mais 2.000 por mês? Mais 3.000 por mês? Então, você pode ser pequeno, você. Mas o contexto de tudo que a gente faz no aquanegócio, a gente é grande. A gente movimenta muito dinheiro, a gente movimenta muito emprego, a gente movimenta muito recurso. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo. A gente tem que se orgulhar do que é que a gente faz, por mais que a gente sofra o ano todinho nessa correria que é a tilápia e que os redondos fazem na nossa vida, né? E, assim, o caixa do nosso negócio, quando a gente começa a olhar para a nossa piscicultura como negócio, ele é o rei. É uma coisa que meu sócio fala muito. Fala, Rafa, o caixa é o rei. Quem manda é o caixa. E para você poder dar uma melhor decisão, uma melhor informação para o teu rei definir o que é que você tem que fazer, aonde que você tem que gastar dinheiro, qual o momento certo de você fazer um investimento numa máquina, numa tecnologia, no aumento de folha de pagamento e etc., é o teu controle de custo, cara. Então, a gente tem que parar com esse pragmatismo de só olhar para controle operacional e desempenho zootécnico, só ficar focando em TCA, GPD, e a gente tem que começar a olhar também para uma excelência, aprendermos a ter uma excelência na gestão administrativa do negócio, através de orçamento, planejamento, controle de custo. Quando você junta a excelência administrativa com uma boa técnica e um bom manejo, e uma boa técnica de campo, aí, cara, você tem uma receita para uma atividade de sucesso que vai sustentar você, a sua família e a família de todo mundo que trabalha contigo, teu fornecedor, teus funcionários e etc. Então, assim, quem é pequeno, não fique de cabeça baixa, saiba que tem muita gente aí disposta a ajudar,
e tem muito conhecimento disponível. Hoje a internet facilita, né? A gente ter um encontro como esse, não presencialmente, né? Então, assim, não baixa a cabeça, levanta a cabeça, errou, bola para frente, e vamos aprender com a nossa própria produção. A nossa fazenda, feito eu falei para o Eliezer lá, ela é a nossa universidade. Ninguém vai ensinar mais sobre peixe do que o nosso próprio peixe que está no campo. Então, basicamente, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. E aí, para ter bom resultado, é consistência, é o que o Maurício estava fazendo lá, na correria dele lá, aquele mesmo trampo de formiguinha, dia por dia. E é isso aí, pessoal. Rafa, muitíssimo obrigado, certo? Vou fazer aqui algumas considerações finais, né? E assim, dentro da administração, tem um ditadozinho que fala que o que não pode ser mensurado não pode ser gerenciado, certo? E infelizmente, muitos produtores negligenciam, né, como você citou muito bem, todos esses custos, né? Então, assim, quando a gente negligencia isso, né, eu falei para o pessoal da UFC que eu ministrei um minicurso ano passado, né, sobre esse tema, né, muita gente está quebrada e não sabe, porque não tem uma planilha, certo? Mesmo que seja planilha manual, certo? Mesmo que seja um caderninho, não tem todos os seus custos, não sabe o custo de produção da própria fazenda, né? Então, assim, é um tema importantíssimo, não tem a administração, né? É um tema importantíssimo, e infelizmente eu vejo que dentro do nosso ramo de atuação não é tão explorado, certo? Claro que, como tu falasse bem, Rafael, você ter os dados zootécnicos bem amarrados é excepcional, claro, é a nossa obrigação, Sim. né? O campo é a nossa obrigação, mas não é somente o campo, né? Administrar uma piscicultura, uma cassinicultura, administrar um projeto aquícola, certo? Não é só fazer a biometria e saber quanto o peixe está crescendo diariamente, saber o GPD. É você saber também quanto aquele peixe vai retornar para você em dinheiro, né? Óbvio, sabendo dos seus custos e sabendo também uma certa projeção de faturamento, né? Então, assim, dentro do escritório, no projeto aquícola, o escritório também é importantíssimo. E, às vezes, as pessoas negligenciam isso. Então, eu quero agradecer, né, aqui a todo mundo que ficou conosco. Isso, quero agradecer a todos que ficaram conosco, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, certo? Pode apertar o íconezinho de levantar a mão, que a gente passa a palavra, certo? E aí, caso ninguém queira fazer alguma pergunta, a gente vai encerrar esse nosso encontro. Só mais uma vez agradecer e parabenizar, viu? Foi uma aula, Lins, aí, Luiz e Rafa, show de bola, parabéns. Rafael foi excepcional. Beleza, pessoal, obrigado para quem participou e tamo junto. Se vocês puderem dar um follow lá no Instagram da minha empresa, né, Cronos Aqua, a gente oferece consultoria aí, principalmente nessa parte voltada para a gestão, tá? Daqui a alguns meses vamos estar lançando um material aí para venda. Não lancei ainda porque estamos trabalhando bastante, não estou sozinho, estou com mais alguns engenheiros de pesca trabalhando nesse material, para fazer um material aí bem didático e bem embasado na realidade, né? E a gente poder entregar isso e difundir um pouco mais essas informações que a gente, feito o Luiz aí, que trabalha com isso todo dia, que vê número todo dia, até cansar a vista, a gente difundir isso um pouco mais entre o pequeno e o médio produtor, que esse é o propósito, né? Da gente alavancar a qualidade da nossa piscicultura e da nossa tilápia no Brasil. É o que separa os meninos dos homens, né? Exatamente, é o que separa os meninos dos homens. Beleza, pessoal? Boa noite, viu? Boa noite, pessoal. Pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Falou, boa noite.